Oi, para restaurar um dente anterior com resina composta, você domina os cuidados e os segredos na hora de posicionar cada camada das diferentes opacidades? Já fez uma restauração que acinzentou ou que em pouco tempo manchou, mudou de cor? Meu nome é Josiane Loza, eu sou dentista, especialista clínica da 3M e essa é uma semana especial de conteúdos 3M com a Dental Speech. Nessa aula eu quero te mostrar da forma mais didática possível, com vários casos clínicos, quais os principais pontos de atenção na hora de estratificar suas restaurações em resina composta. Boa aula! Eu separei esse conteúdo basicamente em 4 partes para que ficasse aí da forma mais didática possível. Tentei condensar bastante conteúdo para que vocês tenham acesso aí ao máximo de informação possível num curto período de tempo. Então, a gente vai passar um pouquinho sobre, primeiro, conceitos de cor. É importante que a gente fique na mesma página, né, sobre matiz, croma, valor, aonde que geralmente o dentista erra. A gente vai passar um pouquinho sobre dentes naturais, quais são as características que a gente precisa observar no dente natural ali do nosso paciente. A gente vai falar um pouquinho também das características de cada opacidade, né, do sistema da Filtek Z350XT e como usar cada uma da melhor forma, como posicionar cada uma das camadas ali de cada opacidade da melhor forma. E por fim, a gente vai ver aí vários casos clínicos, inclusive sobre a fase de acabamento e polimento. Bom, e como que a gente pode fazer, né, para que as nossas restaurações fiquem o mais imperceptíveis possível? A gente tem pacientes, claro, no nosso dia a dia ali com diferentes graus de detalhamento cromático. Tem casos que o paciente tem um esmalte um pouco mais opaco, é um caso que sim, é possível a gente simplificar, porém existem casos em que o paciente tem uma riqueza de detalhes maior, e aí a gente precisa entender essas características e saber como reproduzir da melhor forma. Então, passando rapidamente aí pelos conceitos de cor, o que o dentista precisa dominar sobre as dimensões da cor, né, na hora de fazer ali a sua restauração. A primeira dimensão da cor é muito simples, é matiz. Matiz, basicamente, de uma forma bem didática, é nome de cor. Então, fora da odontologia, isso é o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, isso é matiz. Dentro da odontologia, isso é um pouco diferente. O matiz passa a ser o A, o B, o C e o D. Muito prevalente na população, aí existem estudos que indicam que quase que 80% da população está no matiz A, que tem características um pouco mais amarronzadas. O matiz B também é quase que o restante dessa totalidade ali de prevalência na população, tem características um pouco mais amareladas. Matiz C e D são poucos prevalentes ali na população e tem essas características ali mais para o acinzentado e para o avermelhado. Ok, entendi o que é matiz. Segundo ponto é entender o que é croma. E o croma nada mais é do que a saturação, do que a quantidade de pigmento daquele matiz que eu consigo incorporar, acrescentar na minha resina. Então, se eu coloco ali na minha resina pouco matiz A, eu tenho a cor A1. Se eu coloco um pouquinho mais, à medida que eu vou colocando mais ali pigmentos daquele matiz A, eu vou aumentando a numeração. Então, eu vou ali para um A2, para um A3, A3,5, A4. Quanto mais pigmento daquele matiz, maior o croma. Então, pronto, já entendi o que é matiz, já entendi o que é croma. E a grande maioria, na verdade, dos dentistas, quando erra numa restauração, ele não erra matiz e croma. Essa não é uma dificuldade que eu vejo muito prevalente aí nos dentistas e no mercado, né? Geralmente, quando o dentista erra, ele erra aqui no valor. E o valor é um conceito assim, que é a quantidade de branco que um material tem. Quanto mais branco aquele material tem, mais eu tenho valor naquela restauração. Então, é muito mais fácil, por exemplo, de identificar algum erro no valor quando eu coloco uma foto, por exemplo, em preto e branco, né? Então, se ela fica mais branca, aquela restauração está mais branca, quer dizer que eu tenho um valor alto naquela restauração. Se ela ficou mais acinzentada, quer dizer que eu deixei o valor muito baixo. Então, é uma forma interessante aí da gente ver se erramos ou não essa questão do valor. Só que o valor não é só essa definição, né, da quantidade de branco do material, isso pode ser bastante confuso, porque tem vários pontos que
interferem nesse valor. Então, vamos supor, por exemplo, que você fez uma restauração como uma A3 e a restauração ficou acinzentada. Você não errou no matiz e no croma, você errou no acinzentamento daquela restauração. Você pode tentar corrigir esse erro de valor alterando o croma, ou seja, passando ali a sua restauração por um A2, talvez por um A1. Pode, é uma das formas que a gente tem de tentar fazer essa correção é alterando o croma, porém talvez não seja a forma mais efetiva. Um outro ponto em que a gente consegue corrigir um pouco essa quantidade de branco ali da nossa restauração é na opacidade. É muito comum as pessoas falarem, nossa, mas eu comprei ali a resina mais clara da Filtek Z350XT, que é a XWE, ou seja, a Extra White de esmalte. E ainda assim a restauração ficou escura, ficou acinzentada. Então, provavelmente você errou, na verdade, na opacidade, né? Então, a opacidade interfere sim. Então, de repente, se você aumenta a opacidade, se passa para uma resina de corpo ou estratifica usando dentina e corpo, você pode corrigir esse valor ali de uma forma mais efetiva. Só que tem um terceiro ponto que altera bastante o valor da nossa restauração e que a gente precisa prestar atenção também, que é a espessura daquela camada que você está colocando. Então, não é só uma questão de usar a opacidade correta, é utilizar na espessura correta. Por exemplo, quando a gente usa a resina de esmalte da Z350XT, se você deixa ela muito mais ali do que meio milímetro, ela provavelmente vai acinzentar a sua restauração. Então, a gente também precisa se atentar para a questão da espessura dessas nossas camadas de resina. Um outro ponto muito importante da gente passar também seria a característica da opalescência. Principalmente quando o nosso paciente tem um alto grau de detalhamento cromático, a gente precisa entender o que é essa característica para poder reproduzir da melhor forma. Então, a opalescência, se você quer ver se o seu material, né, ele tem essa característica da opalescência, você pode pegar, por exemplo, uma amostra do sistema de resina aí que você está utilizando e você coloca num fundo preto e no fundo branco. No fundo preto, ele tem que ficar com uma nuance mais azulada. No fundo branco, ele tem que ficar com uma nuance mais amarelada, mais alaranjada, tá? Então, essa aí seria uma forma bem didática e simples, né, da gente verificar essa questão da opalescência. E aí, um ponto que é bastante comum, às vezes, aí, é a gente utilizar pigmentos, né, pigmentos azulados, lavanda, enfim, esse tipo de pigmento ali de cores mais frias, para fazer esse efeito da translucidez, né, e da opalescência dos nossos pacientes. Então, você coloca ali, às vezes, na incisal do paciente, né, esses pigmentos azulados, para dar essa característica ali da translucidez. Porém, o problema disso é que, a todo momento, em qualquer angulação, né, se o paciente está com a boca aberta ou com os dentes cerrados, você vai ver aquele pigmento azulado ali bem evidente. Na característica da opalescência, a gente tem um efeito que não é estático, ele é um efeito dinâmico. Então, se o paciente abre a boca com o fundo escuro da boca, a gente consegue ver um efeito mais azulado. Se ele cerra os dentes, a gente vê menos efeito azulado. Então, se você utiliza um material com a característica da opalescência, esse efeito acaba sendo mais natural do que quando a gente usa, por exemplo, nesses casos aí, né, os pigmentos azulados para fazer essa característica ali da translucidez, tá? Então, as resinas da 3M ali, tanto as de esmalte, mas principalmente as resinas translúcidas, têm essa característica aí da opalescência bem forte, tá? Então, a gente pode utilizar nesses casos aí para ter mais naturalidade. Bom, e a gente passou aí, né, pelas dimensões das cores, entendemos um pouco disso, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente precisa enxergar num dente natural para poder reproduzir. Primeiro ponto, a espessura de esmalte varia muito ali de acordo com os terços, né? Então, se eu tenho o terço cervical ali, a espessura de esmalte é de 0,3, 0,4 milímetros. No terço médio, essa espessura vai para 0,6, 0,7 milímetros. No terço incisal, olha como a gente já tem uma espessura bem maior, né? Em torno de 1 a 1,3 milímetros de esmalte. E isso nos dá características completamente diferentes para cada terço. Então, nesse terço cervical, naturalmente, eu tenho um terço mais cromatizado e com mais opacidade. Aqui eu quero até fazer um parênteses, né? Via de regra, claro que a gente sempre precisa checar, mas via de regra, geralmente os pacientes têm em torno de 2 tons mais croma, né? Nesse terço cervical,
do que no restante do dente. Então, se, por exemplo, você está fazendo uma restauração ali no seu paciente que é 1:1, muito provavelmente esse terço cervical do paciente deve ficar em torno do A3, 2 tons mais cromatizado. Importante checar, mas via de regra, né, mas para que a gente se norteie de uma forma geral, esse é um ponto importante aí. Bom, o terço médio a gente já tem um croma e opacidade mais intermediário, e no terço incisal está o nosso grande desafio aí para alguns casos, né, para alguns pacientes. A gente tem ali as características da translucidez, da opalescência, do halo opaco. Eu consigo visualizar ali muitas vezes esses mamelos que têm desenhos completamente diferentes de um paciente para o outro. Então, são caracterizações ali que eu preciso enxergar para poder reproduzir. Além disso, às vezes o paciente tem, por exemplo, alguma manchinha branca, mancha de hipoplasia, e é interessante eu reproduzir na restauração que eu estou fazendo para que fique realmente o mais natural possível. Tomada de cor, como que eu posso fazer a tomada de cor ali quando eu vou restaurar o dente do meu paciente com resina composta? Sempre muito importante a gente fazer com o próprio sistema de resina que você vai utilizar. A gente sabe que o A1 de uma marca não é igual a A1 de outra marca, né? E a gente sabe também ali que as opacidades variam bastante, né? As características cromáticas daquela resina, e sempre importante também a questão da espessura desses botões de resina que a gente vai colocar. Primeiro ponto, né? Se você vai fazer essa tomada de cor dessa forma, dentes úmidos, a gente sabe que o dente que desidrata, ele fica naturalmente mais esbranquiçado, então o ideal fazer ali assim que o paciente chega no consultório, né, de preferência. Luz natural, não coloque a luz do refletor direta ali. Vou colocar esses botões de resina, posso colocar aqui uma tira de poliéster, apertar esses botões de resina contra o dente, né, para fazer esse nivelamento ali desses botões de resina, e fotopolimerizo esses incrementos, né? A gente sabe que a resina, depois de fotopolimerizada, ela pode ter uma pequena alteração de cor. Então, é interessante sempre aí fotopolimerizar esses incrementos. Claro que não usei ácido, não usei adesivo, nem nada, né? Isso tudo foi antes ali do meu processo restaurador. Importante a gente também sempre tomar essa cor, né? Você vai fazer, por exemplo, uma faceta nos 3 terços diferentes. A gente viu ali como os terços, né, se comportam de formas cromáticas muito diferentes. Então, fazer essa tomada ali em cada um dos terços, né? E um ponto interessante também, essa é uma dica que está aqui, uma dica do professor Maurício Watanabe, que é quando você coloca esses botões de resina, observa que por trás desse botão eu tenho uma interferência de uma sombra. Essa sombra me dificulta um pouco enxergar a cor correta, né? Enxergar qual seria ali desses botões de resina o que melhor se adapta ali. Então, é interessante a gente colocar, por exemplo, uma camadinha ali de gel hidrossolúvel, né? Porque ele tira um pouco essa interferência da sombra. Ah, não quero usar gel hidrossolúvel. Pode ser saliva do paciente, pode ser água, pode. Tá? Claro que o gel ele tem um poder de retirar essa sombra aqui um pouco maior, mas a gente pode fazer sim aí esses artifícios, tá? Então essas aí foram as dicas para fazer a tomada de cor com o seu sistema de resina. Ok, e como que eu vou utilizar cada opacidade do sistema da Filtek Z350XT? Se eu pensar numa escala, né, de um super opaco até um super translúcido, a resina mais opaca do sistema, e não só do sistema, mas talvez a resina mais opaca que a gente tem hoje em todo o mercado, é a dentina da Filtek Z350XT. Então, vou utilizar essa resina em situações muito específicas, né, por se tratar de um super opaco. Caminhando um pouco mais aí nessa linha, né, nessa barra de opacidade e translucidez, eu tenho as resinas de corpo. Aqui é a nossa resina mais coringa, a opacidade mais coringa. Então, aqui eu tenho uma opacidade, por exemplo, quando eu vou fazer uma técnica monoshade, usar uma só opacidade, casos mais simplificados, eu posso utilizar somente essa resina de corpo. A gente vai conversar um pouquinho sobre quando usar cada uma delas. A resina de esmalte mais translúcida, né, então com essa opacidade ali de esmalte realmente para as camadas geralmente finais da nossa restauração, e a resina translúcida. Observa aqui como as amostras, né, desse sistema, a gente consegue enxergar ali o texto completamente por trás dessa amostra ali da resina translúcida. Então, mostrando realmente aí que ela tem esse aspecto até vítreo, né? Então, ideal aí para esses casos dos pacientes com alto grau de detalhamento cromático. Bom, e aqui a gente tem todas as cores, né, desse sistema da Filtek Z350XT. Chama atenção só aqui para a nomenclatura. Então, a letrinha ali, né, após matiz e croma,
corresponde à opacidade, então D de dentina, B de corpo, E de esmalte, T de translúcido. Basicamente é isso. Eu chamo atenção aqui também para as opções que a gente tem de resinas para dentes clareados. Então, o W, a série W aqui seria white para dentes clareados, né? Então, W de dentina, W de corpo, W de esmalte. E a gente tem duas opções aqui também da série XW, né? Para dentes extra white. Então, dentes bem clareados, a gente poderia ali ter essas duas opções da XW de corpo e a XW de esmalte, XWE. As resinas translúcidas, né? Importante também, muita gente não entende a diferença ali entre CT, AT, BT e GT, né? Então, a CT, ela tem uma nuance mais neutra, mais transparente mesmo, mais clear, né? Ela não tem muita interferência ali de pigmento, extremamente translúcida. A AT, também extremamente translúcida, só que ela já tem ali uma caracterização um pouco mais alaranjada, mais âmbar. Então, alguns pacientes variam um pouco ali esses aspectos da translucidez da incisal deles. Então, o AT seria aí para esses pacientes que têm uma nuance um pouco mais alaranjada. BT vem de blue, então é uma nuance um pouco mais azulada aí dessa resina translúcida. Casa muito bem e é muito interessante a gente utilizar nos casos de pacientes com dentes bem clareados, né? Geralmente esses pacientes, eles têm esse detalhamento ali da incisal muito puxando para o azulado, tá? Então seria aí uma boa opção. A GT, por sua vez, é uma resina mais acinzentada, né? Ela puxa um pouco para o cinza, porém extremamente translúcida também, tá? Então, mais para que vocês entendam aí o que é cada uma. Dentina, quando que você vai utilizar essa resina? A gente falou lá que ela é um super opaco. Se ela é um super opaco, eu vou utilizar em situações específicas. Por exemplo, para mascarar um substrato escurecido como esse aqui. Então, eu utilizaria ali uma camada, né, dessa resina de dentina para tentar opacificar aquele substrato que está escurecido. Eu posso utilizar, por exemplo, para fazer um halo opaco, né? A WD, a dentes clareados, né? O white de dentina, ela é bem interessante para esses casos em que eu quero mimetizar aqui esse halo opaco no bordo incisal do paciente. Se eu vou fazer uma técnica estratificada, né, de multicamadas, usando ali todas as opacidades da Z350XT, geralmente a dentina, aqui esse super opaco, é a dentina mais profunda. E o raciocínio que eu tenho que ter aqui é o raciocínio de um dente natural. A gente sabe que num dente natural, aquela dentina mais próxima da polpa, mais profunda, é também uma dentina mais opaca. Então, aqui a gente vai mimetizar, né, utilizando como uma dentina mais profunda. Para mascarar acesso a parafuso de retenção de implante, então também é um caso interessante, né? A gente tem ali um metal que é difícil de mascarar, então ela poderia ser utilizada aí para esses casos. E a resina de corpo? Aqui está a nossa resina mais coringa, né? Nesse caso aqui, se você vai fazer restaurações de uma única opacidade, tanto em dentes anteriores quanto em posteriores, ela é uma resina aí super coringa para esses casos. Se você vai fazer, por exemplo, uma classe 5, né? Uma pequena classe 3 em que eu não tenho aquela comunicação da vestibular até a palatina do paciente, então uma pequena classe 3, pequenas reanatomizações, então em todos esses casos aí, a gente pode, por exemplo, utilizar só e somente só a resina de corpo. Se eu vou estratificar, né, se é um caso ali, como a gente falou, em que eu vou utilizar todas as opacidades, o raciocínio nesse caso para utilizar a resina de corpo é que ela é uma dentina menos opaca, né? Num paciente, ali no dente natural do paciente, a gente sabe que a dentina mais superficial é menos opaca, então a gente vai utilizar essa resina de corpo, né, como uma dentina mais superficial. Então, aqui aquele caso anterior que a gente viu, né, do professor Rafael Calisto, ele utilizou a dentina ali como um liner, né, para opacificar aquele substrato escurecido, e em seguida ele pode vir ali com a resina de corpo, né, para poder fazer uma camada ali de dentina mais superficial. Esmalte, quando que eu utilizo essa resina? Camadas externas, né? Se eu estou fazendo ali restaurações com mais de uma opacidade, né? Se não é aquele caso muito simples em que eu posso utilizar somente corpo, então se eu estou utilizando ali, a gente chama de multi-shade, né? Que é multicamadas, ou então dual shade, quando eu vou utilizar só duas opacidades, nesses casos a gente usa a resina de esmalte ali como camada externa. Posso utilizar na concha palatina, no esmalte proximal, né? Na reconstrução do esmalte proximal e, claro, no esmalte vestibular também. Cuidado para não acinzentar, né? Então, aqui a gente precisa ter aquela máxima, né, de cuidado ali para não passar muito do meio milímetro de espessura.
Resina translúcida, né? Efeito translúcido e opalescente, como a gente viu lá no início da aula, né? Então, ela tem bem essa característica ali da opalescência, da translucidez, e pode ser utilizada aí para esses casos, né? Nessa região ali da incisal do paciente. Mais na frente, a gente vai falar um pouquinho sobre como posicionar, quais os cuidados na hora de você colocar essa resina ali para fazer o seu efeito translúcido. E ela é também uma opção para concha palatina, né? Se eu tenho ali um paciente que tem muita translucidez, nesse caso eu já posso começar a colocar, né, a tentar alcançar essa translucidez maior desde ali essa concha palatina. Então, ao invés de usar esmalte, eu poderia já utilizar nessa concha palatina aqui uma resina translúcida, né? Nesses casos específicos aí, em que eu preciso realmente de uma translucidez maior. Aqui tem uma sequência super legal do professor Betinho, então a gente tem, né, essa camada palatina, né, uma estratificação bem geral aqui no dente de manequim, mas fica de uma forma didática para visualizar isso. Então, nessa concha palatina, como a gente falou, posso utilizar a resina de esmalte, ou se tenho muita translucidez, eu já posso começar nessa região aqui, nessa concha palatina, com a resina translúcida. Em seguida, dentina da Z350, que é o super opaco, como uma dentina mais profunda, né? Então, a gente posiciona essa camada mais interna ali da nossa estratificação. A resina de corpo seria uma dentina, entre aspas, mais superficial, né? Então, eu posso posicionar essa resina aqui, fazer o desenho dos mamelos ali do paciente, e essa parte é uma parte extremamente artística, né? Então, eu posso ali, de repente, o dente do meu paciente ali, tem características mais retilíneas desses mamelos, ou não, ele tem 3 mamelos bem marcados, ou não, ele tem os mamelos ali bem recortados. Então, em todos esses casos, observar, né, aquilo que a gente falou, enxergar o que você vai reproduzir antes de você reproduzir. Então, se atente aí para os dentes adjacentes do paciente, né, para poder reproduzir esses detalhes. Ok, feito isso, eu vou posicionar ali a minha camada de resina translúcida. Qual o cuidado você precisa ter na hora de posicionar essa resina translúcida? Você vai posicionar entre o bordo incisal e essa região aqui entre os mamelos. Posso subir ligeiramente sobre os mamelos, tá? Então, aqui é realmente um posicionamento cuidadoso dessa resina translúcida. Um erro comum é a pessoa colocar a resina translúcida aqui de uma forma muito geral e subindo muito sobre a ponta ali desses mamelos, então subindo muito ali em extensão na ponta desses mamelos. E aí o que vai acontecer é que você vai ter um acinzentamento generalizado daquela incisal, não fica um aspecto muito natural, tá? Então, quando for posicionar, se atentem para colocar ali entre o bordo incisal e os mamelos, a pontinha dos mamelos, tá? Se for subir, suba muito pouquinho nessa ponta ali dos mamelos dentinários que você executou. Posso utilizar a resina de dentina, como a gente falou, que é um super opaco, né? Então, a WD seria uma opção, por exemplo, interessante aqui para esse caso. Muita gente usa também a resina de corpo, uma bem branca, né? Por exemplo, a XWB, para fazer essa caracterização aqui do halo opaco, né? Então, você pode fazer dessa forma também. Caso você tenha, né? Voltando um pouquinho, caso você tenha manchinhas de hipoplasia e tudo, essa é a hora da gente colocar. Então, posso colocar ali, por exemplo, usar a WD, né, da Z350 XT, que é o nosso branco super opaco. Posso colocar pequenas manchinhas ali de uma forma bem cuidadosa, né, não em volume, mas de uma forma bem cuidadosa, e fotopolimerizar. E por último, venho com a camada final de esmalte, tá? Com aquela questão ali de cuidado para não deixar essa camada muito espessa, para não acinzentar sua restauração. Bom, vamos ver agora um caso do professor Betinho também, de estratificação aqui numa classe 4, multi-shade, tá? Então, tinha essa restauração antiga, já estava sem brilho, precisando ser trocada. A gente observa que o paciente tinha um alto grau de detalhamento cromático, e porém, aquela restauração que ele tinha ali não tinha nada, né, de efeito cromático. Foi removida a restauração, confecciona ali um bisel, sempre que possível, confeccionar o bisel nos ajuda bastante, né, a assumir com aquela linha de união entre dente e restauração.
Marcação, né? Faço a marcação ali na guia de silicone, então sempre, né? Até puxando aqui, fazendo um parênteses, sempre que possível a gente ter uma guia palatina é interessante. Então, a partir de, por exemplo, um enceramento diagnóstico, ou às vezes a sua restauração já está com a forma adequada, só precisa trocar a cor, né? Então, você pode aproveitar aquilo ali. A gente tem aquela matriz BRB, né? De 3 professores aí que preconizaram, então você pode esculpir, fresar ali, né? Copia aquela fratura e fresa ali na própria guia de silicone, essa palatina, então isso por vezes pode ser um pouco mais fácil do que a gente tentar fazer aquilo ali à mão livre, com tira de poliéster. Demarquei ali a guia de silicone, faço o tratamento do dente, condicionamento com ácido fosfórico, o aspecto branco opaco, né, depois do condicionamento, aplicação do meu sistema adesivo, aqui no caso foi single bond universal, fricciona bem, evapora o solvente, fotopolimeriza. Acomodo aqui agora, no caso, né, na minha guia, a resina WE, nesse caso, então a W de esmalte, né? Levo em posição, fotopolimerizo, e aí eu tenho a concha palatina reconstruída. Ah, ficou uma falhazinha, né? Ficou alguma região ali que não teve a resina, que ela não, ou ficou muito fina, né? Então, nesses casos, se você tem pequenas falhas ali, você pode utilizar, por exemplo, uma resina fluida para completar, né? No caso, a gente tem aí uma opção interessante, que é a Filtech Supreme Flowable, né? Que é a nossa resina fluida aí, nanoparticulada, que é interessante ter no consultório, é super coringa, né, essas resinas fluidas aí, para muitos casos clínicos aí do nosso dia a dia. Bom, e aí a gente coloca como uma camada de dentina mais profunda, né, A1 de dentina. Em seguida, vem com a resina de corpo, aqui foi utilizada a XWB, faço ali o desenho dos meus mamelos. E agora ele reconstrói ali com a WE de esmalte as proximais. Na hora de reconstruir essas proximais, a gente precisa ter cuidado. Se eu coloco uma camada muito espessa dessa proximal aqui, eu vou ter um acinzentamento da minha proximal. Então, o mais fina possível na hora de fazer aí essas camadas proximais, para não acinzentar essa região ali da nossa restauração. Feito isso, utilizo a resina XWB, nesse caso aqui, para fazer o halo opaco. Poderia ser, por exemplo, a WD de dentina? Poderia, tá? Aqui ele utilizou a XWB para reconstruir aqui, né, para fazer essa caracterização bem definida do halo opaco. Depois foi utilizada a resina translúcida, como a gente falou, entre o bordo incisal e a pontinha ali dos mamelos. Observa que ele não sobe muito com essa resina translúcida ali sobre aqueles mamelos que foram reconstruídos, né, na etapa anterior. Então, cuidado na hora de posicionar essa resina. Paciente com dente clareado, né, então a gente falou que a BT, que é o blue, né, azulada ali, translúcida, seria uma opção interessante para esses casos de dentes mais clareados. Então, foi posicionada nesse caso aí a BT. E, por fim, camada vestibular ali com a WE, ou seja, a mesma resina de esmalte utilizada na palatina, nas proximais, foi utilizada também na vestibular. Acabamento primário aqui com Soflex, série laranja, que foi utilizada. Uma foto lateral aí mostrando essa textura vestibular. Como era, né, o caso antes aí da troca dessa restauração. E após o aspecto final aí, né, depois do acabamento e polimento, tendo conseguido aí com sucesso, né, reproduzir essas características cromáticas ali do paciente. Então, esse talvez seja um dos maiores desafios que a gente pode ter no dia a dia, né? É o incisivo central ali, unilateral, né, um incisivo só, com a fratura dessa e com o paciente com alto grau de detalhamento cromático. Então, claro que treino nos ajuda bastante, né? Mas um bom material e conhecer a técnica, né? Pode ajudar bastante aí que a gente tenha sucesso em qualquer caso. Esse aqui é um caso mais simples, olha só, o paciente tem um esmalte mais opaco, né? Então, nesse caso, ele só queria melhorar um pouquinho aqui a proporção desses incisivos centrais. Então, nesse caso, mais opaco, pequena reanatomização que para ser feita, pode utilizar somente uma resina, e seria a resina de corpo, como a gente falou, que é a nossa mais coringa, né? A opacidade mais coringa aí para o dia a dia. Então, aqui só com a WB da Z350 XT, esses incisivos reanatomizados.
Aqui um caso rápido de faceta na técnica multi-shade, mas antes da gente falar desse caso, eu queria só passar um pouquinho daquele esquema, né, sobre como posicionar aqui cada uma dessas camadas. O que que acontece? Se você tem ali um caso, né, do seu paciente que está com substrato escurecido, ou se por algum motivo você precisou aprofundar um pouco mais do seu preparo, um pouco mais quanto, né? Ali mais de 1,2, 1,3 milímetros de preparo, aí você já poderia utilizar uma resina de dentina. Como a gente falou, se a dentina, né, ela aprofundou um pouco mais ali, eu preciso sim utilizar uma camada de dentina mais opaca, né, o nosso super opaco. Então, mais do que 1,2, 1,3 milímetros, ou casos de substrato escurecido, para a faceta você pode fazer um liner ali, né, uma pequena camada da resina de dentina. Tá? Se não aprofundou no preparo, se o dente está com uma cor legal, uma cor adequada, nesse caso você não precisa utilizar essa resina de dentina aqui como uma camada mais interna, tá? Feito isso, né, ou não feito isso, caso não precise aí dessa camada mais interna de dentina, a gente vem ali com a resina de corpo. Como a gente falou, né, o terço cervical geralmente é em torno de 2 tons mais cromatizado, então é interessante você ver, avaliar aquilo no seu paciente, né, e se for o caso, utilizar uma resina de corpo um pouco mais cromatizada nesse terço. Posicionar dessa seguinte forma aqui, parecendo que você está fazendo um bisel, como se você criasse um bisel com a própria resina, tá? Feito isso, uso a outra resina de corpo, então talvez uma menos cromatizada, né? Então, por exemplo, se é uma restauração A1, talvez esse aqui fosse um A3, né? E essa resina de corpo aqui fosse um A1. Né? E aí eu vou subir com essa resina aqui nesse bisel, entre aspas, que eu criei com a própria resina mais cromatizada. Então, isso nos deixa ali, na verdade, uma transição mais gradual, né? Uma transição que fica mais homogênea. Então, sempre que forem trabalhar ali com cores diferentes, né, dessa camada de corpo, posicionem dessa forma, né? Uma subindo ali sobre a outra, como se fosse um bisel realmente para ajudar nessa transição entre uma cor e outra. Se tenho a característica da translucidez, posso usar ali, né, nessa incisal, uma resina translúcida, e por fim a camada final de esmalte. Então, a grosso modo, seria esse o raciocínio para fazer uma faceta, tá? Utilizando esse sistema da Z350XT. Bom, e aqui tem esse caso, né, esse lateral aqui precisava ter essa restauração trocada, então foi feita a concha palatina com a resina WE, como a gente falou, em torno de 2 tons mais cromatizada, né, a cervical, então nesse caso aqui foi utilizada a B1 de corpo, aqui, como o substrato estava ok, né, e não tinha muito ali um aprofundamento daquele preparo, pôde-se fazer ali somente a resina de corpo, não teve necessidade de uma camada de dentina ali mais interna. XWB, né, para fazer a reconstrução ali daquelas proximais. Aqui ele utilizou a WD, observa que nos dentes laterais aqui, né, os dentes adjacentes, o paciente tinha um pouquinho de manchas de hipoplasia. Então, ele reproduziu essas estrias ali, como simulando realmente essas manchas de hipoplasia com a resina WD, tá? Então, essa seria uma opção. Na translucidez ali da incisal foi utilizada a CT. Por fim, cobre-se aquilo ali com a resina de esmalte, foi utilizada a WE. Esse era o aspecto inicial da restauração, antes dessa faceta ser trocada, né? E após a conclusão da restauração. No caso aí do professor William Kabashi. Outro caso do professor Betinho. Então, a gente tem aqui esse aspecto clínico intraoral, paciente com sorriso bem infantilizado, né? Dentes pequenos, fora de posicionamento, com angulações ali erradas, né? Então, aspecto clínico inicial, intraoral. Foi feito um mock-up direto em resina composta, justamente para avaliar ali se seria necessário realmente fazer a plastia gengival. Foi confeccionado já com esse mock-up aqui, né, a guia palatina, então foi confeccionada em Express XT, aproveitando aí esse mock-up. O aspecto do sorriso após a gengivoplastia, aqui antes da gengivoplastia. E a melhora aí desse contorno, né? É sempre interessante a gente observar a estética rosa, né, em proporção ali com a estética branca, né? Então, sempre avaliar isso aí, essa necessidade de repente ali de um recontorno gengival. Isolamento absoluto modificado.
Foi utilizada aqui a confecção dos biséis, né? Então, isso ajuda muito ali na hora de fazer a nossa restauração. Prova da guia de silicone com Express XT. Tratamento do dente, condicionamento com ácido fosfórico, aplicação do single bond universal, fotopolimeriza ali o adesivo, e aí foi reconstruída a concha palatina com a WE de esmalte. Aplicação da camada mais interna, né, A1 de dentina, então como essa dentina mais profunda. A gente tinha ali uma região, né, que o substrato era um pouquinho mais escurecido, então ela ajuda ali nesse mascaramento, né, como é um super opaco, ajuda nesse mascaramento ali, nessa região um pouco mais escurecida. Por fim, a resina aqui WB como uma dentina superficial e, por último, uma camada da WE como esmalte ali final. Delimitação da área de sombra, sempre super importante a gente delimitar isso ali, né? As arestas verticais, área de espelho, as áreas de sombra. Então, isso é importante ali na hora de fazer o nosso acabamento. Foi feito ali com acabamento primário, né? Com Soflex Pop-On. Ele utilizou aqui o de granulação média. Acabamento secundário e terciário, então aqui isso é muito uma questão de preferência, né, do profissional, então aqui ele utilizou pontas diamantadas para fazer essa microtextura, né, essa textura das periquimáceas, então quem gosta de fazer esse tipo de detalhamento, né, seria uma opção. Porém, isso pode ser pode dificultar um pouco a questão do polimento depois, né? Porque polir ali nessas estruturas extremamente pequenas aqui que foi criado, né? É um pouco mais difícil, mas enfim, é uma das opções que a gente tem, né? Delimitação aí dos sulcos entre os mamelos. Foi utilizado depois aqui o Soflex espirais bege, que é o pré-polimento. Depois o espiral rosa, que é o diamantado, né? Que é o polimento final. E aí, nesse caso, como ele fez aquela texturização, né, aquela microtextura com ponta diamantada, nesse caso aqui ele utilizou pasta de polimento, né, e carbeto de silício, enfim, para tentar polir essas regiões ali da microtextura, tá? Então, aspecto clínico final intraoral. E aí a visualização dessa textura criada, né, um aspecto realmente super natural, super bonito. Caso clínico, né, inicialmente e após a conclusão. Bom, e falando um pouquinho de textura e cor, né? É super importante a gente saber que se a superfície sua não está bem polida, ela está rugosa, ela vai acumular mais biofilme, mais bactéria, ela vai manchar com mais facilidade, ela vai ter alteração de cor com o tempo. Então, super importante, né? Quando a gente for fazer uma restauração, às vezes gasta-se muito tempo cuidando ali com o posicionamento de cada massa da resina, né, estudando sobre as opacidades e como posicionar cada uma delas da melhor forma, e na hora de fazer o polimento faz uma coisa ali rapidinha, né? Então, polimento, acabamento e polimento, eu gosto de falar bastante que é tempo dependente, né? A gente precisa sim gastar um tempo ali para fazer esse acabamento e polimento da melhor forma. E claro que o material, né, qualquer material isso, mas falando aqui especialmente das resinas compostas, né, qualquer material bem fotopolimerizado, ele vai atingir o melhor desempenho que ele tem, né? Então, uma resina bem fotopolimerizada é uma resina que tem um polimento melhor, é uma resina que envelhece melhor, né? Então, pensando nesse caso de longevidade e tudo, sempre cuidar bastante aí com esse aspecto da fotopolimerização. A gente tem o Elipar de Picure no nosso portfólio, né? Que é uma opção excelente, com feixe super colimado, atinge, por mais que tenha uma região um pouco mais distante ali, né? Da região a ser fotopolimerizada, ele tem um feixe que consegue alcançar ali em profundidade. Bom, e qual sistema de acabamento e polimento eu posso utilizar? É engraçado porque a literatura até nos fala, né, que é interessante que geralmente o fabricante da resina, ele sabe realmente fazer ali os sistemas de acabamento e polimento para as suas resinas, né? Então, sempre que possível, né, se você está utilizando, por exemplo, a Filtek Z350XT, uma resina da 3M, é interessante utilizar toda a solução da 3M ali para acabamento e polimento também, né? Afinal de contas, a gente sempre tem essa visão ali da composição da nossa resina composta e como polir, né, fazer o acabamento e polimento da melhor forma possível ali com os sistemas. Bom, aqui só para que a gente entenda rapidamente, né, passando rapidamente aqui sobre os discos de Soflex Pop-On, então são opções aqui super interessantes, né, de fácil encaixe, enfim.
O 1 seria, né, a granulação um pouco mais grossa, a gente sempre trabalha nesse degradê de cores, né, para mostrar qual é a granulação mais grossa até a granulação mais fina. Então, a granulação mais grossa seria ideal, por exemplo, para uma anatomia primária, né, remoção de excesso de material. A segunda granulação ali seria mais para contorno e delimitação dos ângulos, né, e margens ali da nossa restauração. Então, adequar, por exemplo, ali a nossa incisal, né, nivelar as incisais ali, por exemplo, de 2 centrais, fazer os ângulos ali de uma forma que realmente seja mais anatômico possível, né? Então, seria mais ou menos aí com esse disco. O disco 3 já começa a ser ali para o início do polimento, né? Então, ele não tem um alto poder abrasivo como os outros dois, né? Seria o início do polimento. E o disco 4 ali, esse amarelinho claro, né? Seria realmente para uma superfície mais lisa, né? Então, seria realmente para dar um polimento ali. A gente tem, além dessa série laranja, a série azul também. Muita gente pergunta, qual que é a diferença, né? A diferença basicamente não é granulação. A diferença é o costado, o tipo de material em que foi impregnado ali essas partículas. Então, aqui, né, nessa série azul, ele tem esse costado em poliuretano. Então, é um material um pouco mais flexível, lembra muito um papel. Tá? Então, é um pouco mais flexível aí para quem tiver essa preferência por essa série azul. Nas duas séries, a gente tem 2 tamanhos diferentes, então pode ser muito interessante, né? A gente usa muito esse tamanho aqui, mas esse 3/8 aqui também pode ser interessante em alguns casos, né? Como ele é um pouco mais, ele é menor, né? Então, nesse caso aí, em algumas proximais, por exemplo, ele acaba entrando ali com um pouco mais de facilidade. Então, pode ser coringa ali no consultório, esse tamanho menor, né, da série Soflex Pop On. Bom, e para polimento final, né, a gente tem aí os Soflex discos e espirais. O que ele tem de diferente? Basicamente, ele foi inspirado em um outro material da 3M, de outra área da 3M, muito utilizado, por exemplo, para dar polimento de joias, né? Então, esse design dele ali foi muito inspirado nesse material aqui. Basicamente, né, o Soflex espiral, a gente tem o primeiro, né, vai utilizar primeiro o bege, né, com partículas de óxido de alumínio, ele vai fazer um pré-polimento, e depois, né, a segunda fase aí seria com o disco rosa, tá, que tem partículas de diamante. Então, são partículas diamantadas ali que elevam o brilho, no fim das contas, ali da nossa restauração. Sempre utilizar com água, tá? Não fazer pressão demais, então se você está dobrando as cerdas do Soflex espiral dessa forma aqui, você está utilizando de uma forma errada, tá? Então, na verdade, é uma pressão leve, o quanto essas cerdas podem dobrar, é mais ou menos isso que a gente vê aqui nas imagens, tá? 15 a 20 mil rotações por minuto, essa pressão leve, sempre utilizar de preferência com o mandril da 3M, né, para que ele não escape ali do mandril que você estiver utilizando, e ele pode ser autoclavado, tá? Então, pode ser levado para autoclave e reutilizado desde que ele esteja íntegro. Ajustar o seu motor, né, sua caneta de baixa rotação ali para o sentido anti-horário, tá? Para que não estrague ali essas cerdas dele, né? E aí a gente vai ver um caso agora, né, mostrando bem também essa parte do acabamento e polimento, tá? Então, esse aqui foi um caso que eu fiz na especialização de dentística aqui de Goiânia, com a minha parceira, a doutora Anne Caroline Pacheco, e sob orientação do nosso professor, o professor Marcos Perillo. Tá? Então, esse caso aqui, a paciente, ela já tinha restaurações que, cromaticamente falando, né, do aspecto ali das opacidades que foram utilizadas, estava muito bonita. Porém, ela tinha ali esses dentes escuros, né? Então, eram restaurações que foram feitas sem fazer um clareamento prévio, e isso incomodava bastante a paciente. Então, foi feito o clareamento, foi um dente difícil de clarear, ela fez várias sessões ali de clareamento, né? Conjugou com clareamento caseiro supervisionado também. E aí, depois de muito tempo, ela conseguiu aí alcançar o resultado que ela queria para esses dentes ali, né? Então, fez esse clareamento. Aqui, a gente aproveitou que o formato dos dentes dela já estavam bonitos, então eram formatos bonitos, né? A gente só queria realmente alterar a cor, e aí a gente aproveitou para confeccionar a guia palatina em cima desse formato original dela. Removeu-se ali, né, essas restaurações antigas, né, então foi um preparo minimamente invasivo. Inserção do fio bem fininho, né, então foi utilizado aqui o 000. Tratamento do dente, condicionamento com ácido fosfórico, aplicação ativa do single bond universal por 20 segundos e evaporação do solvente.
Depois, fotopolimerização, foi utilizado aqui o Elipard Epicure por 10 segundos. E aí foi inserido, né, nessa palatina aqui, e a paciente, uma coisa que incomodava ela era justamente aquele grau de detalhamento cromático. Então, ela queria o dente o mais branco possível, o mais opaco possível. Então, foi utilizada aqui no caso, já nessa palatina, a XWB. Então, vocês vão ver que em todo caso, a gente só utilizou essa cor, essa opacidade, não foi somente com a XWB. Então, desde a palatina, nessa reconstrução com a XWB, posicionamento aí dessa resina, fotopolimeriza, né, essa concha palatina, e aí a gente vai fazer o espalhamento dessa resina XWB. E aqui eu quero parar um pouquinho para dar algumas dicas para vocês nesse ponto. Então, a forma correta, né, da gente fazer essa acomodação aí, especialmente nessa face vestibular, das nossas restaurações, né, das nossas facetas. Então, especialmente aqui falando dos incisivos centrais, né, que são os dentes de maior dominância aqui no sorriso. Na hora de fazer esse posicionamento, a gente precisa observar que temos, nesse sentido longitudinal, né, do sentido cérvico-incisal, a gente tem angulações diferentes. Então, fala-se em 3 angulações diferentes, né, 3 níveis diferentes, então aqui da cervical, do terço médio e da incisal. Alguns professores, né, falam de 5, então seria aqui como se a gente quebrasse essas três linhas, né, essas 3 dimensões aqui em 5. Então, alguns falam que, na verdade, são 5 inclinações que a gente teria ali. Enfim, e aí a gente precisa respeitar esse tipo de inclinação. Então, sempre observar, né, essa questão dessa inclinação. E, nesse sentido aqui, né, quando a gente olha no sentido mesiodistal, a gente precisa observar um outro ponto. Primeiro, preciso ter muito claro as arestas verticais ali, né, na hora de fazer, por exemplo, o espalhamento da resina e também a fase de acabamento e polimento. E eu preciso saber que eu tenho aqui, né, nas distais dessas arestas, eu tenho a área de sombra, né? Então, é realmente ali uma área que vai ficar um pouco mais angulada. Entre essas arestas, né, aqui no centro do dente, eu preciso ter muito claro que eu não posso fazer aqui muita angulação. E é muito comum, às vezes, até no hands-on que a gente faz no campo aí, né, no dia a dia, nas nossas aulas, a gente vê a pessoa espalhando a resina e entre essas arestas aqui, ela não deixa muito plano, ela acaba fazendo como se fosse aqui, entre aspas, né, uma barriguinha. Então, cuidado nesse ponto, né, na hora de fazer esse espalhamento, você precisa tender a deixar essa área de espelho aqui um pouco mais plana. Então, respeitando primeiro, né, voltando aqui, essa angulação aqui, né, longitudinal no caso, e mesiodistal, a gente precisa deixar ali essa área de espelho, né, essa área plana, como o próprio nome diz, um pouco mais plana, tá? Então, eu gosto de parar um pouquinho para deixar isso muito claro, porque eu vejo que é uma dificuldade, às vezes, do dia a dia ali, fazer o espalhamento dessa camada de resina aqui da face vestibular. Feito ali, né, fotopolimerizei, faço as demarcações ali, então, as arestas verticais, os sulcos de desenvolvimento. Esses sulcos, nesse caso aqui, né, a gente foi orientada a fazer com multilaminada, porque a multilaminada, na verdade, ela não desgasta como uma ponta diamantada, ela acaba cortando, né, fazendo o corte ali, de uma forma que fique mais lisa e mais fácil de polir depois. E aí, depois de utilizar o Soflex, né, para fazer essa parte ali do acabamento, da anatomia primária, o polimento inicial aqui, depois da multilaminada também, o polimento com o pré-polimento, né, do Soflex espiral bege, sempre com água, rotação baixa, e aqui vai acho que a primeira dica que eu posso dar, e super importante, né, que é a questão de tempo. A gente colocou um cronômetro ali, o cronômetro do celular do lado da cadeira, e aí ficamos lá 1 minuto e meio passando esse Soflex espiral bege, né, o pré-polimento, em cada dente, foram 10 facetas, né, de pré a pré, e 2 minutos com o Soflex espiral aqui rosa, diamantado. Tá? Então, é extremamente tempo dependente, isso faz toda a diferença, tá? Inclusive, na preservação desse paciente, depois a gente consegue observar, né, que feito, respeitado esse protocolo, são resinas que se mantêm extremamente polidas com o tempo. Tá? Então, aqui a gente tem, logo após a aplicação ali, né, passar esse 1 minuto e meio ali com o Soflex espiral bege.
E observa que quando a gente utiliza o rosa, olha como o rosa tem o poder de levantar o brilho. Porém, quando você está ali, por exemplo, 50 segundos, 1 minuto, passando o disco rosa, você vai ver que não levantou muito brilho ainda. Então, é extremamente tempo dependente. Então, fiquem um pouquinho ali na insistência, né, para dar esses 2 minutos ali, passando esse espiral, que compensa bastante. O brilho levanta de uma forma bem interessante, tá? Então, observa que aqui não foi utilizado pasta de polimento, não tá com umidade, né? A gente observa que a gengiva tá seca, então, realmente, só com o Soflex Espiral Rosa que conseguiu levantar esse brilho, tá? Então, observando aqui, né, não foi utilizado pasta de polimento, nenhum outro sistema, né, que não fosse da 3M. O caso inicial, e depois a finalização aí, a paciente ficou super satisfeita, né? E todos os casos aqui, né, de pré a pré, utilizando somente a XWB da Z350XT. Então, observa que em alguns casos é sim possível a gente simplificar, né? Não precisar utilizar todas as opacidades ali. Mas a gente precisa, claro, que dominar diferentes técnicas, né, para o que aparecer no consultório a gente está apto e treinado a fazer. Então, observa que mesmo utilizando só uma cor, né, só a XWB, que é bem branca, né, de alto valor, a gente consegue, fazendo uma boa anatomia, né, dando características anatômicas ali, dar um efeito mais natural, né? Então, super importante a gente ter essa noção também das características anatômicas. Claro que se você utiliza uma resina 100% nanoparticulada, que é o caso aí da Z350XT, esse resultado é facilitado, né? E o que a gente tem nesses casos das resinas 100% nanoparticuladas, né, bem fotopolimerizadas, né, bem executadas e depois, né, bem polidas, né, polidas com o tempo realmente, a gente tem uma boa retenção desse brilho polimento ao longo dos anos, né? Então, são resinas, são restaurações ali que envelhecem de uma forma bem interessante, envelhecem melhor. Bom, pessoal, então eu finalizo aqui. Eu acho que eu quero deixar, então, no fim das contas, né, 2 mensagens finais. Então, primeiro, a gente falou bastante aí de cada opacidade da Z350XT e a gente viu como esse sistema pode ser versátil, né? Então, desde casos mais simples, né, em que eu posso utilizar ali uma opacidade só, até casos com mais detalhamento cromático, né, casos mais ricos em detalhamento, a gente pode utilizar, lançar a mão ali de todas as opacidades, né, e conseguir uma restauração natural. Segundo ponto e último ponto que eu quero falar antes da gente concluir é a questão do polimento. Então, fiquem com isso na cabeça, o polimento é tempo dependente, tá? Então, não façam muito na pressa, né? Então, às vezes a gente fez toda essa restauração com todo o zelo, posicionei cada camada ali com toda maestria e na hora do polimento eu faço uma coisa rapidinha. Sua restauração vai envelhecer mal, né? Então, gastem um tempo ali nessa etapa de acabamento e polimento também. Pessoal, eu espero ter contribuído aí com vocês de alguma forma. Não percam os outros conteúdos aí, as outras aulas, né, que a gente preparou, a nossa equipe preparou para Dental Speed, e a gente se vê numa próxima. Super obrigada!